Preparem-se, meus épicos, porque hoje é um dia especial. Hoje é o dia em que você vai resolver um problema da maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ou melhor, da Olimpíada científica mais importante do mundo. A IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática. Muitos podem pensar que a Olimpíada é coisa para gênio. E na verdade não. A Olimpíada é coisa para quem treina. E é possível que qualquer pessoa entenda até mesmo um problema da maior Olimpíada do mundo, a IMO. É um problema histórico, todo mundo que tem contato com Olimpíadas, que chegou a um alto nível de Olimpíadas, conhece esse problema. Muitos dizem que ele é o problema mais fácil da história da IMO, pode até ser, mas o que importa é a grandeza histórica que esse problema tem. Nós vamos aprender hoje, agora nesse vídeo, como desvendar este problema, como é que a gente vai resolver esse problema, tá? Então já vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês conhecerem. Esse daqui é o famosíssimo problema da IMO de 1959. Muitos podem pensar que isso aqui é impossível, mas eu tenho dificuldade, como é que eu vou aprender a resolver um problema da IMO? Confia em mim, com um jeitinho vai, com um jeitinho épico de explicar matemática, você vai compreender até mesmo um problema da Olimpíada Internacional. E esse problema diz bem o seguinte: prove que para qualquer número natural n, a fração 21n mais 4 sobre 14n mais 3 será sempre irredutível. Lembrando que uma fração irredutível é aquela que nós não conseguimos simplificar. Então vamos ver se isso aqui parece ser verdade. Se a gente faz, por exemplo, n igual a 1. Ele diz aqui no problema que isso aqui vai ser verdade para qualquer número n natural. Se nós tomamos aqui n igual a 1 na nossa expressão, como é que fica 21 vezes n? 21 vezes 1 é 21. Somei com 4, 25. Então no numerador nós temos 25. Como é que ficaria o denominador? 14 mais 3, 17. Olha só, 25 sobre 17. Realmente é uma fração irredutível. Nós não conseguimos simplificar aqui por algum número para reduzir o seu numerador e o seu denominador. Então realmente parece ser verdade isso aqui, não é mesmo? Vamos ver agora para o n igual a 2. Será que é verdade para o n igual a 2? Se a gente joga aqui no n igual a 2, isso aqui vai dar 21 vezes 2, 42. Com mais 4, 46. Então fica 46 aqui e ali fica 31. 31 é um número primo. Eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. E essa fração aqui também vai ser irredutível. Mas isso aqui não resolve o problema. Eu apenas testei casos particulares. Testei para o n igual a 1 e para o n igual a 2 a gente viu que realmente se verifica. Como é que resolve esse problema? Esse é o mistério e é isso que nós vamos ver neste vídeo aqui agora. Para responder a este problema, nós vamos aqui ter uma mini aula rapidinha sobre uma coisa muito importante olimpicamente na área de teoria dos números, o MDC entre dois números. Então vamos lá estudar um pouco aqui sobre o máximo divisor comum entre dois números. Máximo divisor comum entre dois números. Para entender melhor isso, a gente precisa entender o que é um divisor de um número. A gente vai dizer que o número B ele é divisor do número A se acontecer o seguinte: quando a gente fizer a seguinte conta de divisão, A dividido por B, ou você pode interpretar a fração A sobre B, isso aqui der um resultado inteiro, um número sem vírgulas, um número inteiro, um número 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, enfim. Sempre que isso aqui pertencer ao conjunto dos números inteiros, nós vamos dizer ali que B ele é um divisor do número A. Por exemplo, o 10 ele é um divisor do 20? Sim, porque o 20, ao dividirmos por 10, eu tenho aqui um resultado perfeito, 2. Vamos fazer mais um teste? O 35, ele é um divisor do 70? Sim, porque se a gente pega 70 e divide por 35, o resultado dá 2 também. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. O 7, ele é um divisor do número 15? Não, porque se a gente pegar aqui o 15 e dividir por 7, não nos dá um resultado inteiro. Então agora a gente entendeu o que é um divisor. Entendido o que é um divisor, a gente agora tem totais condições de entender o que é o MDC entre o número A e outro número B. O MDC, ele significa máximo divisor comum. Então imagine que a gente tem aqui o nosso número A e a gente vai listar aqui o conjunto dos divisores de A. Então eu peguei aqui meu número A, vou chamar assim DA, o conjunto dos divisores positivos do número A. O número 1, ele é um divisor de qualquer outro número. Então aqui eu teria o número 1, enfim, teria aqui todos os divisorezinhos do A, tá? Eu vou colocar assim que vai ser o DN como sendo
o último divisor do número A. Agora eu vou pegar aqui um número B, o conjunto de divisores do número B, que vai ter em comum o número 1, e até eu ter ali o meu último divisor, que eu vou dizer que é o divisor M de maior, tá? Do número B. E aí, o que vai ser o MDC? A gente vai fazer uma listagem dos divisores em comum do A e do B. Por exemplo, o número 1, ele tanto está no meu primeiro conjunto quanto está no meu segundo conjunto. Conforme a gente vai escaneando aqui os nossos divisores, a gente vai encontrando outros divisores em comum pelo caminho. Sempre vai ter o número 1 em comum. Pode ser que tenha apenas o número 1, pode ser que tenham outros divisores em comum. A partir do momento em que a gente fez esse scanner pelos dois conjuntos de divisores, pegou todos os que estão em comum, a gente consegue eleger o maior que está em comum entre o A e o B. E esse maior é o que nós vamos chamar de MDC entre A e B. Então, basicamente, a gente vai comparar duas listas e pegar o maior valor entre elas. Como exemplo aqui, vamos fazer o cálculo do MDC entre 30 e 16. Então, vamos olhar aqui os divisores do 30. Serão, eu tenho meu número 1, o número 1 ele é divisor de todos os números. O número 2 também é divisor do 30. O 3, vai pensando aí, quais são os números que quando você faz o 30 dividido por ele, dá um número exato, dá um número perfeito. O 5, né? 30 dividido por 5 é 6, então aqui o 6 também entra. E depois do 6 entra quem mais? O 7 não é, o 8 não é, o 9 não é. O 10 sim, porque 30 dividido por 10 vai dar 3. Depois nós temos o 15, que o 30 dividido por 15 vai dar 2. E por fim, o próprio número 30. Então aqui nós temos os divisores do 30. Agora vamos olhar aqui os divisores do 16. Os divisores do 16 é o próprio número 1, o número 2, o 3 não, o 4 sim, o 5 não, o 6 também não. 16 dividido por 6 não vai dar um número inteiro, né? Vai dar 2, alguma coisa. O 5 também não, o 8 sim, e por fim o próprio 16, tá? Então aqui nós temos os divisores do 30 e temos aqui os divisores do 16. Vamos listar agora o scanner. Vamos fazer o scanner para ver quais que estão em comum. Olha, o número 1 ele está comum às duas listas. O número 2 ele está comum também nas duas listas. Tem mais algum em comum? Não tem mais nenhum em comum. Dos que estão em comum, qual que é o maior? O maior é o 2. Portanto, nós diremos que o MDC entre 30 e o 16 é igual a 2. E assim nós fixamos em nossa mente o conceito de MDC. Como é que a gente faz para calcular o MDC entre dois números? Agora eu vou fazer uma indagação aqui para você. Será que toda vez que você quiser calcular o MDC entre um número A e um número B, você vai precisar fazer essas listas? E se você tivesse um número muito grande, por exemplo, 2039, é um número bem grande, você ia ter muito trabalho para listar todos os seus divisores. Então imagina que eu tô aqui com o número 2.300.000 e o outro número é o 5.700.000. Como é que eu faço para calcular o MDC entre esses dois números de maneira rápida, de maneira eficiente, sem precisar listar todos os divisores e escaneando os divisores em comum? Será que existe uma maneira de fazer isso? A resposta é sim. Existe uma maneira muito eficiente e rápida para calcular o MDC entre dois números, e o cara responsável por isso foi um cara que mudou a história da humanidade, um grego que viveu 300 anos antes de Cristo e escreveu um dos livros mais importantes da história. Esse livro é considerado, depois da Bíblia, o livro mais importante da educação mundial. Ele tem o título de livro didático mais importante da história. É Os 5 Elementos de Euclides. E o resultado que vai nos ajudar a resolver esse problema da Olimpíada Internacional de Matemática é um resultado devido a Euclides. Então olha que sensacional. O cara viveu 300 anos antes de Cristo e um resultado devido a ele foi utilizado 2100 anos depois na Olimpíada de Matemática de 1959. Então realmente esse problema é histórico. Então vamos lá. Esse resultado aqui não é o algoritmo de Euclides, antes que você se pergunte. Ele é conhecido como lema de Euclides, que é uma versão generalizada do algoritmo de Euclides. Ele diz o seguinte: o MDC entre dois números A e B pode ser calculado da seguinte maneira. Você pode desprezar uma das coordenadas, porque olha, o MDC ele tem duas coordenadas. O primeiro número é a primeira coordenada e o segundo número é a segunda coordenada. Então você tem o poder de desprezar uma das coordenadas, como por exemplo o A, passar o B para a primeira coordenada e no lugar do A a gente vai repetir o número A, mas a gente vai subtrair qualquer
quantidade do B, múltipla de B. Ou seja, nós reduzimos aqui o nosso cálculo do MDC. Ao invés de tratar do MDC entre A e B, nós vamos tratar do MDC de B e da seguinte manipulação: A menos Q vezes B. Onde Q pode ser qualquer número. Você pode colocar no lugar desse Q aqui, ó, você pode colocar o número 1, você pode colocar o 2, o 3, o 4, o 5. Você que decide, é você que manda. Então, esse é o lema de Euclides. A gente descarta a primeira coordenada, em geral, mantém a segunda vem aqui para a primeira, e no lugar do A, nós colocamos essa manipulação. A menos qualquer quantidade multiplicada por B. Vamos brincar aqui com o MDC para a gente entender um pouquinho melhor essa sacada aí. Então vamos lá, aqui eu tenho o MDC de 2020 e do número 10. É um número bem grande, né, 2020. Vamos ver como a gente consegue reduzir isso. Pelo nosso lema de Euclides, isso aqui é igual ao MDC entre... Olha, eu vou descartar o 2020, ficou só o 10 aqui agora. E aí fica o MDC do 10 e o 2020 menos qualquer quantidade que eu queira multiplicar por 10. Então, se eu quiser colocar aqui o nosso Q igual a 1, é verdade pelo lema de Euclides que o MDC de 2020 e 10 é a mesma coisa do MDC de 2020 e 2020 menos 10. Ou seja, é igual ao MDC do 10 e do 2010. Ah, Kevin, mas eu acho que o 2010 ainda tá grande, eu quero reduzir mais. Beleza, então a gente poderia fazer assim, menos 2 vezes 10 nessa manipulação aqui. Então, ao invés de ficar 2020 menos 10, fica 2020 menos 20. Aí a minha conta aqui daria 2.000. Ah, Kevin, mas 2.000 ainda é um número grande, eu quero reduzir mais. Beleza, então ao invés de subtrair 2 vezes 10, você quer que fique pequeno? Então vamos subtrair aqui, ó, 20 vezes 10. Então, essa conta daria 2020 menos 200, que vai dar o quê? Vai dar 1820. Então, esse MDC entre 2020 e o 10 é igual ao MDC de 10 e 1820. Kevin, tudo bem, Kevin, você reduziu, mas esse 1820 ainda está muito grande, Kevin, pelo amor de Deus, vamos nos ajudar, né? Beleza, então ao invés de subtrair 20 vezes 10, vamos subtrair aqui, ó, 200 vezes 10. Então, ao invés de ficar com 2020 menos 200, você vai ficar com 2020 menos 2.000, que vai dar só 20. E aí, o seu MDC de 2020 e o do número 10 é igual ao MDC do 10 e do 20. E o MDC entre 10 e 20, a gente pode verificar rapidamente que é o próprio número 10. Por quê? Porque o 10, por si próprio, já é um divisor do 20. Então veja como um simples passe de mágica eu saí do 2020 e cheguei no 20. Como? Com o lema de Euclides, porque a gente tem o poder de subtrair qualquer quantidade. Mais uma vez, eu tinha o 2020 e o 10, preservei o 10, coloquei o 2020 aqui e a gente tem o poder de subtrair qualquer múltiplo do 10, preservando nosso MDC, e a gente foi esperto, escolheu aqui o 200. Poderia ser 201, 202, você que fica à vontade, beleza? Show de bola! Já aprendemos aqui a brincar com o MDC, agora nós vamos pro fight, nós vamos para a batalha final. Finalmente, rufem os tambores, porque agora nós vamos resolver o seu primeiro problema da IMO. Primeiro problema da primeira IMO da história. IMO realizada na Romênia, vencida pela Romênia, com 1 medalha de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Agora contagem regressiva, agora a gente vai pra luta, vamos resolver finalmente esse problema. E se você ficou curioso para saber como demonstra a propriedade de Euclides, vou fazer aqui um desafio. Se esse vídeo chegar a 2.000 visualizações, eu vou gravar um vídeo aqui mostrando a demonstração completa de por que o lema de Euclides funciona. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente bater a meta de 2.000 visualizações, beleza? Então show de bola, vamos lá agora para a hora da batalha, resolver aqui finalmente o problema. Quero mostrar que essa fração sempre vai ser irredutível, independente do valor dm. Vamos filosofar aqui um pouco sobre o que é uma fração ser irredutível. Quando que uma fração ela é redutível? Uma fração é redutível quando eu consigo um número que divide simultaneamente o meu numerador e o meu denominador. Eu consigo reduzir a minha fração assim. Presta bastante atenção. Um número que divide o numerador e o denominador, ou seja, um divisor comum do numerador e do denominador. Se a fração for redutível, significa que existe um divisor em comum
diferente do número 1, porque o número 1 ele sempre vai ser um divisor comum que não vai mudar a nossa fração. Ou seja, dizer que não é possível encontrar esse divisor comum é a mesma coisa de dizer que o maior divisor comum é o número 1, portanto não alterando a nossa fração. Tudo isso para dizer que a mesma coisa de dizer que a fração é irredutível é dizer que o MDC entre o numerador e o denominador é igual a 1. Observado isso, vamos escrever o seguinte: o problema é equivalente a mostrar que o MDC entre 21n mais 4 e o 14n mais 3 sempre vai ser igual a 1, independente do valor que nós coloquemos aqui para o número n. Vamos provar isso, que o MDC desses dois números sempre vai ser igual a 1. E o que nós vamos utilizar para fazer isso, com certeza vai ser o lema de Euclides, tá? Lembrando que aqui nós temos as nossas duas coordenadas, e aí nós vamos manipulá-la de acordo com o lema de Euclides. Então vamos aqui focar os nossos esforços em calcular o MDC entre o 21n mais 4 e o 14n mais 1. É isso? 14n mais 1? 14n mais 3. Então vamos manipular esse MDC aqui. Então vamos lá. De acordo com o lema de Euclides, o que é que nós podemos fazer com esse MDC? Relembra? Nós vamos descartar essa primeira coordenada, vamos manter a segunda lá na primeira posição e depois vamos fazer alguma manipulação, tá? Então isso aqui é a mesma coisa do MDC entre o 14n mais 3. Agora nós vimos com a primeira entrada, né, com a primeira coordenada, que é o 21n mais 4. E aí eu posso subtrair qualquer quantidade do 14n mais 3. Então vou subtrair aqui, estrategicamente, apenas uma vez o 14n mais 3. Então vou subtrair aqui meu 14n mais 3. Vou destacar essa manipulação aqui que nós estamos fazendo. Tá certo? E agora vamos fazer essa conta. Você tinha 21 vezes n, subtrair o 14 vezes n, você vai obter o quê? 7 vezes o número n. Então, esse nosso MDC aqui, ele é a mesma coisa do MDC do 14n mais 3. E aí 21 menos 14 vai dar 7, então 7 vezes n. 4 menos 1, 4 menos 3, 1. Então 7n mais 1. Com isso, pessoal, nós fizemos aqui a nossa primeira redução. Só que ainda estão ali com números misteriosos. O que é que nós fazemos? Aplicamos de novo. Agora eu vou descartar essa minha coordenada primeira, que é maior. Nós vamos manter aqui, trabalhando nas nossas contas, o 7n mais 1 e vamos repetir o processo. Isso aqui vai ser igual ao MDC entre o 7n mais 1. E agora, 14n mais 3, era o que estava fixado no começo, eu posso subtrair aqui o 7n mais 1. Vou fazer essa conta aqui de subtração. Lembra que a gente viu que a gente pode subtrair qualquer quantidade? Vamos pensar da seguinte maneira. Se eu faço 14 menos 7, eu vou continuar com 7n. Agora, se eu multiplicar isso aqui por 2, que também é permitido, aí vai ficar melhor a nossa situação, porque vamos fazer aqui a conta, ó, 14n mais 3, fazer a conta bem aqui, ó, 14n mais 3, menos 2 vezes 7n mais 1, isso aqui vai ser igual a 14n mais 3, menos 2 vezes 7, 14, 14 vezes n, menos 2, 14 aqui ele corta, 3 menos 2 dá igual a 1. Então, graças a essa nossa manipulação, essa nossa segunda coordenada aqui, ela vai dar simplesmente o número 1. Olha que interessante, estamos chegando ao fim. Portanto, esse nosso MDC misterioso, ele é o máximo divisor comum entre o 7n mais 1 e o número 1. Agora vamos lá. Quais são os divisores do número 1? Somente ele. Então, o MDC entre 1 e qualquer outro número sempre vai ser 1. E o nosso problema acabou. Nós acabamos de demonstrar que esse nosso MDC inicial, misterioso, simplesmente é o número 1 e acabou o nosso problema, simples assim, acabamos de resolver um problema da IMO, portanto a nossa fração sempre será irredutível. Show, pessoal, concluímos a missão épica aqui de resolver o problema 1 da primeira IMO da história, então é um feito marcante, comemore se você chegou até o fim desse vídeo, realmente é um feito incrível na sua carreira olímpica. Se você já conhecia, comente aqui o que é que você achou dessa solução para o problema. Se você não conhecia, dê aqui o seu feedback sincero, porque eu vou ler tudo que você achou desse problema. E lembre-se da nossa meta de 2.000 visualizações para eu vir com mais vídeos sobre MDC, demonstrando lá o lema de Euclides, beleza? Lembrando,
Se você quer tunar o seu treinamento olímpico para 2024, junte-se ao Academy, a melhor comunidade olímpica do Brasil, para você treinar da melhor maneira possível para Olimpíadas de Matemática em geral, OBMEP, OBM, Canguru, todas as Olimpíadas que existem. Na nossa comunidade existem muitos medalhistas que vão te ajudar, todos os nossos cursos de álgebra, teoria dos números, combinatória, geometria, além do nosso curso de produtividade, o Épico Flix, tudo que vem ao redor da nossa comunidade. Então o link vai estar aqui na descrição, caso você queira se juntar ao clã dos épicos. É isso, até o próximo vídeo, um abraço.